aconteceu. E aí eu pensei, poxa Deus, eu fiz a minha parte, eu preparei a mesa, eu fiz tudo o que tinha que fazer e o senhor não apareceu. Fiquei pensando, poxa, você deve ter ficado preso na casa de alguém, né, numa outra mesa, porque, né, outras pessoas devem fazer isso também e o senhor não veio para cá. Mas ok, semana que vem eu faço de novo. E na próxima sexta-feira, a mesma coisa. Eu decidi que eu faria a mesa de maneira especial, mas sem nenhum planejamento, só preparando a mesa mesmo e fazendo a refeição. E aquela correria toda, e quando eu sentei, eu não consegui desfrutar nada, não consegui aproveitar nada, e não vendo a hora ali de Deus poder tocar no coração e haver aquela transformação. Mas é claro que isso também não aconteceu naquele dia. E eu fiquei frustrada e eu fiquei brava, e eu falei, poxa vida, mas de novo eu tô fazendo e nada tá acontecendo, tipo, o que que eu tô fazendo de errado? E eu falei, não, não tô fazendo nada de errado, tô fazendo a mesa, tô colocando, a gente tá recebendo sábado, e enfim. Terminou, tirei todas as coisas e na semana seguinte decidi fazer da mesma forma. Só que estava ficando muito trabalhoso, porque antes eu não tinha essa preparação, uma refeição especial na sexta-feira, não tinha colocar a mesa, não tinha essa correria toda. E depois que comecei a colocar a mesa de forma especial, a impressão que eu tinha é que eu não dormia na sexta-feira, que eu morria na sexta-feira, de tão cansada que eu estava, e eu falava, Senhor, acho que aconteceu alguma coisa. E no sábado eu já parecia que eu tinha sido ressuscitada por Jesus de manhã, já atrasada, com um monte de coisa para fazer. E eu falei, isso não está funcionando, não. E na sexta-feira seguinte eu cheguei em casa e falei, acho que eu não vou fazer hoje nada de mesa bonita, cada um come o que quiser, aonde quiser, e vai fazer o que quiser, porque eu não vou fazer isso não. A semana tinha sido bem complicada, as crianças tinham dado trabalho na escola, e como eu trabalhava na escola que eles estudavam, eu sabia das intercorrências em tempo real, né? Eu nem recebia por e-mail, nada, eu já ficava sabendo ali em tempo real, e às vezes era muito cansativo. E aí eu fui pro banho, antes de começar ali a arrumar tudo, eu fui pro banho e eu falei, Senhor, eu tô cansada, eu tô desgastada, eu acho que isso não é para mim, eu acho que eu entendi errado. Aqui em casa ninguém tá merecendo, eu faço, ninguém dá valor nas coisas, porque só eu fico na correria para receber o sábado e eu tô cansada e eu fiz, o senhor não apareceu, então o negócio é o seguinte, cada um vai fazer o que quiser, do jeito que quiser, minha família não merece. E quando eu falei isso, minha família não merece, é como se Deus, assim, me tocasse, assim, sabe? E aí comecei a ter uma conversa, acho que eu com a minha consciência, mas Deus ali no meio, e algo do tipo, ah, que pena, né? Realmente a família não merece mesmo. Mas me responde uma pergunta: Jesus merecia? Aliás, você merecia quando Jesus veio morrer por você? E realmente, eu não merecia. Aliás, nenhum de nós merecíamos, né? Mas Jesus fez, mesmo que nós não merecêssemos, porque ele sabia que era o que nós precisávamos. E eu chorei ali bastante no banheiro, saí do banho e fui lá, respirei fundo, preparei a mesa de maneira especial. E eu entendi que, na verdade, não é que Deus não estava aparecendo na minha mesa. Na verdade, Deus estava primeiro trabalhando em mim, porque ele precisava que eu fosse transformada para que eu pudesse ser agente transformador da minha família. Porque eu era uma mulher muito. Ah, eu brigava muito, sabe? Eu ficava dando sermão, eu era uma pessoa perfeccionista, eu queria tudo do meu jeito, se não estava do meu jeito, não estava bom. Então, assim, eu vi que Deus precisava trabalhar isso em mim para eu poder trabalhar na minha família. Enquanto eu não fosse a primeira a ser transformada, não tinha como Deus transformar a minha família. Não tinha como Deus me usar para transformar a minha família. E daquele dia eu entendi que eu não posso dar para nossa família, não podia dar para minha família o que eles mereciam. Eu tinha que dar para minha família o que eles precisavam. E eu não sei aqui se algum de vocês se identificou com essa parte da história, com alguma outra parte que eu contei da história, mas o que acontece é o seguinte, que geralmente a nossa família não vai merecer mesmo os nossos esforços, o que a gente faz. Mas a nossa família precisa estar perto de Jesus. Então a gente não pode deixar para que a nossa família se encontre com Jesus só quando vai à igreja, só no sábado, na quarta e no domingo. Nós precisamos providenciar para nossa família momentos em casa para que eles se encontrem com Deus. E muitas vezes não adianta você ficar dando sermão, mandando fazer estudo bíblico, ler a lição da escola sabatina, não adianta você ficar brigando com todo mundo para vir participar do culto familiar. Isso gera mais tensão ainda. Então, uma coisa que você pode fazer, que é corriqueiro, que é comum, que é do dia a dia, é preparar a mesa de forma especial e deixar que Deus ali toque a sua família. E as coisas começaram a acontecer depois que eu entendi que a primeira a ser transformada tinha que ser eu.
E eu comecei cada sexta-feira a colocar uma mesa diferente, até que um dia eu cheguei na minha casa e a mesa estava preparada. Eu até pensei, nossa, eu cheguei na casa errada, porque sou eu que faço isso, estou chegando, a mesa já está arrumada, eu nunca ensinei ninguém a fazer isso. E vem a Juliana e pergunta, mamãe, você gostou da mesa que eu preparei? E tinha ficado muito linda a mesa, assim. Menino, né? Tem já, parece que esse gosto por decoração, por cores, já vem, né, no DNA. E ela preparou de uma forma linda. Na semana seguinte, eu estava na escola ainda, e ela me ligou e falou, mamãe, o Gustavo também quer preparar a mesa. E esse negócio de mesa não é para menino. Então, você conversa com ele para que ele não faça, porque eu e você que vamos fazer. E eu pensei assim, se a Juliana fizer uma semana e o Gustavo fizer outra semana, eu nem preciso mais fazer esse negócio de mesa, já é uma coisa menos para fazer. E eu falei, boa, é isso que eu vou fazer. Então eu falei, não, minha filha, deixa ele aprender, ele vai casar, talvez ele case com uma moça que não conhece esse princípio, a gente não sabe se a mamãe vai estar aqui, então deixa ele aprender isso. Então combinei que uma semana era a Juliana que arrumava a mesa, outra semana era o Gustavo que arrumava a mesa. E a gente brinca lá em casa que na semana que a Juliana arrumava a mesa, era o desejado de todas as nações. Né? O nosso livro de Ellen White, que é tudo lindo, conta a história de Jesus, tudo maravilhoso, perfeito. E na semana que o Gustavo arrumava a mesa, a gente brinca que é o grande conflito, né? Destruição, guerras, rumores de guerras, porque nada combinava com nada, minha gente. Ele colocava um prato diferente, com um talher diferente, com a flor diferente, com a cor diferente. A minha vontade era passar a mão, derrubar tudo no chão e falar: poxa, Gustavo, caiu, a mamãe vai ter que fazer de novo. E aí Deus também foi trabalhando no meu coração, deu dar tempo para os meus filhos aprenderem, porque a gente não está muito acostumado a deixar os filhos aprenderem no tempo deles. A gente está tão acelerado que a gente quer ensinar e quer que eles aprendam em 5 minutos que a gente levou 20 anos para aprender. Então Deus também foi trabalhando esse lado em mim. Só que como eu falei para vocês, realmente estava muito cansativo para mim toda essa preparação de sexta-feira. Eu comecei a orar para Deus e falei, Senhor, eu preciso que isso aqui fique menos desgastante, porque tá gostoso, tá agradável, mas ainda tá ruim para mim, tá desgastante. Eu comecei a orar para Deus e fui ler os livros de Ellen White, né, falando sobre saúde, alimentação, e lá vi uma citação que dizia que nós devemos tomar café da manhã como reis, comer muito, almoçar como príncipe, comer um pouco menos, e jantar como mendigos. Gente, mendigo não tem fogão, né? Não tem jantar com entrada, prato principal e sobremesa. Mendigo come as coisas ali super práticas. E esse é um conselho por conta do nosso estômago, precisa descansar antes de ter ido dormir, né? Às vezes a gente acorda no sábado, parece que um trator passou em cima da gente, a gente tem preguiça de levantar para ir para a igreja. Aí você pensa, nossa, a semana foi difícil, o trabalho está terrível. Não foi o trabalho que está terrível, é o seu estômago que não deixou você dormir. Porque enquanto a gente estiver com alimento no estômago, o nosso estômago fica trabalhando, mesmo que a gente já tenha deitado. E a Ellen White nos dá o conselho, uma das opções para você comer no jantar é pão torrado e frutas. E eu falei, gente, pão torrado e frutas é vida, porque pão eu não preciso nem fazer, eu moro do lado de um sacolão, é fruta o ano inteiro, uma variedade. Eu decidi, então, fazer brusqueta, que é um pão ali com pão italiano com tomate, né, temperinho ali no forno, frutas e suco. E a primeira semana coloquei isso e todo mundo olhou e falou: Nossa, hoje é lanche. Eu falei: hoje é lanche. Ok. Segunda, sexta-feira, mesmo cardápio: brusqueta, frutas diferentes e suco. Olharam e falaram: Nossa, lanche de novo. É lanche de novo. Terceira, sexta-feira, eu já vi uns narizinhos tortos. Eu falei: Senhor, se algum abençoado reclamar, eu vou ter que dar um sermãozinho, né? Porque ninguém ajuda. E aí vem reclamar. Mas se alguém reclamar do cardápio, hoje eu vou falar, vou tirar o sermãozinho do bolso e vou falar, tá achando ruim? Vai pra cozinha pra mim. Tá achando ruim? Vai no mercado. Tá achando ruim? Faça alguma coisa, porque só eu nessa casa que faço tudo e tá. Ok. Tivemos jantar, ninguém reclamou, foi muito agradável. No sábado seguinte, no dia seguinte, o Gustavo estava na igreja, conversando com um amiguinho sobre alimentação. E aí ele falou para o amiguinho a seguinte frase: lá em casa a gente tem uma tradição. Gelei de cima e embaixo. Falei, que tradição? Esse menino vai me fazer passar vergonha, que nós não tem nenhuma tradição lá em casa, gente. O que esse menino vai falar? Tentei puxar o cabelo, dar um chutinho ali por baixo ali do banco ali nele, ele soltou a seguinte frase: a tradição lá de casa é que toda sexta-feira a gente come brusqueta, frutas e suco. Nossa, gente, quase glorifiquei de pé. Falei, gente, ninguém vai reclamar porque temos uma tradição de família, não é?
Não é um lanche que eles não gostam, isso virou uma tradição de família. E Deus, mais uma vez, respondeu a minha oração e facilitou a minha vida nesse processo de receber o sábado de maneira especial. A partir desse momento, meus filhos começaram a criar um zelo pelo sábado. Eu chegava em casa na sexta-feira e eu não precisava mais ficar brigando com eles. Vai arrumar isso, ó, o sábado tá chegando, ó, o anjo vai passar e a gente não tá pronto. Não, não precisava. Eu chegava e eles já tinham arrumado tudo. Eles ficavam esperando por esse momento de realmente receber o sábado de forma especial. E numa determinada sexta-feira, nós estávamos ali durante o culto, na parte de pedidos e agradecimentos, o Gustavo falou: eu tenho um pedido de desculpa para fazer para Deus. E eu achei que ia contar algum problema, né? Eu falei: não, Gustavo, isso aí, se foi só entre você e Deus, fica, né? Você faz uma oração no secreto. Se envolve alguma pessoa que eu preciso ficar sabendo, você conta só para mim, não precisa expor aqui. Ele falou: não, aqui envolve todo mundo. Hoje a gente está recebendo sábado 5 minutos atrasados e eu queria pedir perdão para Deus. Eu respirei fundo e saí para o banheiro para chorar. Porque eu nunca tive um zelo como esse de receber o sábado no horário. Na época eu trabalhava, né, na escola adventista, como eu falei para vocês, eu moro na Zona Sul, tem uma avenida na minha casa que é trânsito 24 horas por dia, e se chover e houver uma batida, então você não sai do lugar. E muitas vezes eu me atrasei para receber o sábado por esse motivo. Mesmo que eu tivesse me planejado, eu me atrasava. Mas outras vezes eu lembro de estar em casa e ter sido desleixada com receber o sábado. Às vezes de férias em casa, eu falava: hoje eu vou assistir uma sessão da tarde com as pernas para cima, porque eu sou filha de Deus, eu mereço um descanso. Hoje a gente vai fazer só uma oração, comer aqui cada um o que quiser. E eu me senti muito mal com isso, comigo mesmo, por essa falta de zelo com o sábado, mas fiquei feliz por meu filho ter reconhecido isso. E a partir desses momentos e desses detalhes que foram acontecendo, eu fui vendo como isso realmente estava fazendo diferença na vida dos meus filhos. Na minha casa, onde eu nasci, nós não tínhamos muita comunicação. E não se falava de sentimentos na minha casa. Para vocês terem noção, a minha mãe ficou sabendo do meu primeiro beijo na semana de eu casar. Veja bem, né? Só com uns 4 anos de atraso, minha mãe ficou sabendo. E eu não queria que os meus filhos crescessem nesse ambiente, que eles não pudessem falar dos sentimentos, que eles não pudessem falar de quem eles estavam gostando. Eu queria que eles pudessem ter esse tipo de conversa. Então, eu comecei a pensar na mesa para a gente poder conversar, ter esses momentos de conversa e tudo mais. E aí, eu decidi colocar uns bilhetinhos, uns papéis em branco, com umas figurinhas ali, para eles escreverem cartas, cada um, né, para você ver cartãozinho de Feliz Sábado. E a gente começou com essa prática, mas eram bilhetes bem básicos, assim: mamãe, eu te amo, feliz sábado, papai, feliz sábado, quero estar no céu com você. Até que um dia, a Juliana, por volta ali de 12 anos, mais ou menos, ela escreveu um bilhetinho e assim: mamãe, muito obrigada por me direcionar nos caminhos de Deus. Espero você na eternidade, ou vamos junto para a eternidade, algo desse tipo, ela escreveu. E eu fiquei muito tocada, porque a minha mãe me criou nos caminhos do Senhor, me criou para a eternidade, mas eu não tive tempo de agradecer a minha mãe. Como eu contei para vocês, a minha mãe morreu na gestação da Juliana. E eu nunca agradeci a minha mãe. E a gente sabe que educar uma criança nos caminhos do Senhor não é fácil. Porque você fala muito: não vai, isso não é lugar de cristão, isso não é amizade para adventista. Isso é coisa que a criança não gosta de ouvir. E eu não havia mudado como mãe. Eu continuava sendo a mesma mãe adventista terrorista que eu vi. Continuava sendo a mesma mãe. Mas a minha filha me via diferente. E eu tinha certeza que isso era ação de Deus tocando no coração dos meus filhos, porque eu não havia mudado. E a cada sexta-feira eu tentava fazer algo mais especial, uma decoração mais especial. Se era dia dos namorados, eu fazia, né? A gente está chegando agora no dia dos namorados, eu fazia uma mesa toda especial para as crianças participarem também na sexta-feira. E eu comecei a colocar fotos nas redes sociais, as pessoas começaram a se interessar pelo que é, perguntaram o que é. E aí a mesa lá em casa começou também a ser uma troca de carinho. Às vezes acontecia de eu estar assim, não estar muito animada, né, muito feliz, digamos assim, né? E quando eu chegava em casa, uma das crianças tinha preparado a mesa. Ou então no aniversário de alguém, mesmo não sendo sexta-feira, a gente preparava a mesa. Durante a semana, uma vez, o Gustavo passou mal, eu trabalhava numa outra escola, não a que ele estudava mais nessa época, e o Gustavo passou mal na escola com uma crise de asma, e eu fui levá-lo para o pronto-socorro, passamos o dia inteiro no pronto-socorro. Quando eu cheguei em casa, no fim da tarde, eu estava bem cansada, e eu falei: vou tirar um cochilinho aqui de 1 hora para levantar para preparar o jantar. E dormi.
E quando acordei, o Gustavo veio e falou, não, e aí eu lá no quarto, o Gustavo veio, me cutucou e falou, mamãe, eu fiz uma surpresa para você. Na hora eu acordei assustada, né? Pensei, eu deixei uma criança sozinha e fui dormir. Né? E agora nós temos uma surpresa. O que será essa surpresa, não é mesmo? Já saí da cama com o coração na boca. Quando eu chego lá na sala, o Gustavo tinha preparado a mesa, tinha feito o jantar. Eu falei, nossa, Gustavo, que lindo, obrigado. Mas por que você fez isso? Ele falou, para te agradecer. Eu falei, agradecer o quê? Que você me levou no hospital. Eu falei, não, Gustavo, isso aí já vem de fábrica. Né? Quando a gente vira mãe, a gente sabe que vai levar no hospital. Você não precisa me agradecer por isso. Ele falou, mas eu queria te agradecer. Então, a mesa se tornou essa troca de carinhos. Um dia o Gustavo veio para mim e falou, mamãe, meu amigo vai fazer aniversário, mas a mãe dele não vai fazer festa porque ela tá sem dinheiro, mas ela chamou a gente para tomar um lanche lá na casa deles. Posso levar suas coisas para preparar a mesa? Na hora eu pensei, meus pratos vão e não vão voltar. Imagina uns meninos lá com esses pratos, sem saber mexer nisso aqui. Mas eu pensei, claro, brincando isso, arrumei, preparei tudo, guardanapo, copo, prato, tudo bem bonito. Levei na casa do amigo, deixei ele lá. E quando eu voltei para cá, fiquei na expectativa. E logo depois que ele chegou, a mãe do rapaz, do garotinho, me mandou uma mensagem falando: muito obrigado por ter emprestado as coisas. Eu nem sabia, o Gustavo não falou nada. E eu não sabia o que eu ia fazer com esse bando de moleque aqui dentro de casa, de um apartamento. Mas eles ficaram na mesa praticamente o tempo inteiro conversando. E eu vi como isso era especial não só na minha casa, mas podia ser especial na casa das outras pessoas também. E E os meninos viram como era bom estar na mesa, coisas realmente. como essa aconteceram várias vezes. Da Juliana também levar os itens para decorar mesas de amigo, e isso começou a se multiplicar. As pessoas começaram a querer saber o que era isso, e eu comecei a falar. Falava nas redes sociais sobre o que era o livro. E até que em 2014 meus filhos foram para os Estados Unidos passar férias na casa dos tios, 40 dias de férias. E enquanto eles estavam lá, estávamos eu e meu esposo aqui. Durante uma madrugada, meu esposo começou a se debater enquanto dormia. E eu achei que ele estava tendo um pesadelo, né? E eu falei, acorda, só um pesadelo, tal. Mas ele não parava de se debater. E aí eu acendi a luz e percebi que ele estava tendo uma convulsão. E eu fiquei desesperada na hora. Eu não tinha telefone ali no quarto, eu não conhecia nenhum vizinho. Aliás, conhecia, mas não conversava com nenhum vizinho, era de madrugada. Naquele desespero, eu não sabia o que fazer, não sabia como socorrer meu marido. A única coisa que eu lembrei de fazer foi orar. Pedir para Deus não permitir que o meu esposo morresse sem que meus filhos se despedissem. A minha mãe morreu, como eu falei para vocês, eu não tive tempo de me despedir. O meu pai faleceu pouco tempo depois do Gustavo nascer, eu também não pude me despedir do meu pai, e eu carregava algumas marcas por não ter encerrado esse ciclo com os meus pais. E eu não queria isso com os meus filhos. Então eu pedi para Deus que Deus permitisse que meus filhos se despedissem do meu marido caso ele fosse morrer. E aí aquela correria toda, para resumir a história, os bombeiros vieram, nós fomos para o hospital, e lá no hospital começou a fazer uma bateria de exames, exames, exames e mais exames. E de repente veio a notícia. Os médicos falaram: Patrícia, seu esposo tem um tumor cerebral. E o meu chão abriu. Meu marido tinha 42 anos, não pegava nem gripe. Meu marido era biomédico, especializado em ressonância magnética, fazia exame de ressonância magnética todos os dias, o dia inteiro nas pessoas, e via tumor cerebral praticamente todos os dias nas pessoas. E de repente, ele tinha um tumor cerebral. Na hora, o meu chão abriu. E eu falei: não é possível. E eu falei para Deus: como assim? Eu nem queria casar. Você me deu esse homem de presente. Imagina, você tá pensando em levar meu marido, você levou minha mãe, você levou meu pai, você tá pensando em levar meu marido? E eu fiquei muito mal. E eu pedi para os médicos: não, vamos refazer os exames, não é possível, meu marido nunca teve nada, não é possível, tem alguma coisa errada. Eles falaram: Patrícia, não tem necessidade de refazer os exames. A gente tem certeza que é tumor. A gente só não sabe se é maligno ou se é benigno. E a gente vai precisar fazer uma cirurgia, e depois da cirurgia que vai saber o que é. Dependendo do resultado, ele vai fazer só acompanhamento, se for benigno. Se for maligno, vai precisar fazer rádio, quimioterapia. Provavelmente o tumor vai voltar, um pouco mais agressivo. Então, esteja preparado para as duas hipóteses. E eu fiquei ali meio sem chão e desanimada e pensando nos meus filhos, como dar essa notícia para eles. E aí, conversando ali com meu marido, a gente decidiu que não ia contar para eles, né, por telefone, por vídeo. A gente ia esperá-los chegar aqui no Brasil para contar essa notícia para eles. E eu fiquei muito desanimada, muito desanimada.
E a primeira sexta-feira, depois dessa notícia, eu não tive vontade de receber o sábado de maneira especial. E eu não preparei mesa, e era só eu e meu marido mesmo. E na minha cabeça eu falava, eu tô desanimada. E Deus sabe que eu tô desanimada. Deus entende que eu tô desanimada. E tem outra também. Eu recebo sábado e coloco foto nas redes sociais, e a gente não quer que as crianças saibam pelas redes sociais, né? A gente não vai contar. Então, se eu colocar foto, as pessoas vão falar, a gente tá orando por vocês e tudo mais. Eu não queria isso, não queria essa exposição. Então, eu decidi não receber mais o sábado de maneira especial durante esse tempo. E queridas e queridos, né? Que eu vi que tem um homem aqui também assistindo, não é isso que Deus espera de nós. Deus entende o nosso desânimo, mas não é isso que Ele espera de nós. Porque muito antes de eu conhecer o meu marido e me apaixonar por ele, Deus já conhecia meu marido. Deus conhecia meu marido antes dele nascer. Deus não fez o meu marido para doença. Deus fez meu marido para uma vida em abundância. Deus fez meu marido para a vida eterna. Portanto, muito mais do que eu estava chateado, Deus estava chateado, Deus estava sofrendo. Só que não é isso que Ele espera de nós. Ele espera que mesmo diante das adversidades, nós continuemos buscando encontrá-lo. Porque é só nele que a gente vai ter força para passar pelo que a gente tem passado por aqui. Então não adianta a gente se afastar dele. A gente tem mais é que se aproximar dele nesses momentos. E aí, na noite de Natal, nós estávamos internados, né? Meu marido para tratamento e eu ali acompanhando ele. E uma família de amigos foi nos visitar. E eles levaram uma cesta super bonita, com panetone, champanhe sem álcool, frutas e tudo mais. E eles entraram no quarto, a gente começou a conversar. E essa amiga falou, Paty, eu percebi que você não tá mais colocando foto nas redes sociais, né? De sábado e tal. E eu fiquei brava até com a pergunta. Eu falei, poxa, eu tô com meu marido no hospital com tumor cerebral, a pessoa vem aqui falar que eu não tô colocando foto em rede social? E ela continuou, Paty, o sábado não deixa de ser sábado só porque você está no hospital. E eu falei, ok, mas estava brava. E ela continuou. E Deus não deixa de ser Deus só porque seu marido está doente. E aí eu fiquei muito brava. Pensei, ela tá falando isso porque não é o marido dela. Eu queria ver se fosse o marido dela, se ela vinha com essa conversinha de que só porque seu marido está doente. E eu fiquei muito brava, e eu olhava assim pro meu marido, e meu marido respirava fundo e fazia aquela cara assim, tipo, não fala o que você tá com vontade de falar. Tipo, segura sua boquinha e não fala o que você quer falar. E nós ficamos ali um tempo ainda conversando, e eles se despediram. E quando eles estavam saindo, ela falou, e essa cesta aqui é um desafio. Eu falei, poxa vida, eu pensei, né? Poxa vida, eu já tenho um desafio. O marido com tumor cerebral já é um desafio. E ela continuou, essa cesta aqui é um desafio para você preparar a mesa aqui no hospital. E eu pensei, gente, que doida. Preparar a mesa, não tem nem mesa aqui no hospital. Como que eu vou preparar a mesa aqui no hospital se nem mesa tem aqui no hospital? E ela saiu e eu virei para o meu marido e falei, você viu que desaforo a pessoa vem falar que o sábado não deixa de ser sábado, que eu parei de colocar foto em rede social, olha só que problema, a boca dos irmãos é demais, e falei um monte pro meu marido brava. E meu marido olhou para mim e falou, Paty, você já pensou que Deus pode ter tentado te falar tudo isso? Como você não entendeu, ele mandou sua amiga te falar? E na hora uma ficha caiu. E eu lembrei do texto de Ellen White que diz que a maneira como nós recebemos o sábado dá para os nossos filhos a visão correta do caráter de Deus. Qual era a visão correta do caráter de Deus que é dar para os meus filhos? Se quando as coisas estão bem, quando todo mundo está empregado, todo mundo está com saúde, tem fartura, eu recebo o sábado de maneira especial. Aí Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Agora, quando tem desemprego, quando tem escassez, quando tem doença, aí eu não comemoro, porque aí eu estou desanimada e aí Deus entende. Não faz sentido a gente comemorar o sábado só quando as coisas estão boas. Eu não podia fazer isso com os meus filhos se eu queria adolescentes que amassem o sábado e amassem a Deus. Então eu decidi que quando meus filhos voltassem, nós íamos comemorar a chegada do sábado no hospital de uma forma especial, e assim aconteceu. Na sexta-feira, antes do meu marido fazer a primeira cirurgia. E ele foi para a cirurgia, e a cirurgia foi um sucesso, e ele voltou para as atividades normais, voltou a trabalhar nessa época. Meu esposo tinha uma empresa que prestava serviço de ressonância magnética, né? Tinha os funcionários, os biomédicos que trabalhavam para ele, prestava serviço para um hospital. Nós tínhamos uma vida financeira muito estável, ele ganhava muito bem, e ele voltou para as atividades dele, e nós ficamos esperando então o resultado dos exames. E orando,
e pedindo e clamando a Deus para que realmente fosse um tumor benigno. E veio a resposta, mas infelizmente não era o que a gente tinha pedido. O tumor era maligno. Então, meu marido precisaria fazer radioterapia, quimioterapia e todo acompanhamento e tratamento. E por conta disso, ele foi avisar o hospital que teria que se ausentar, mas que os funcionários continuariam trabalhando, só que o hospital não aceitou que meu marido não estaria ali e rescindiu o contrato de maneira irregular. Então, no mês ali nós estávamos com a vida bem tranquila financeiramente, no outro mês nós não teríamos nada. E é como se o chão tivesse aberto de novo nossos pés. Eu falei, Senhor, já estava complicado ter que lidar com doença, né, com o câncer, e agora a gente vai ter que lidar com a falta de dinheiro. Como que a gente vai pagar as nossas contas? Como que a gente vai fazer o que a gente precisa fazer? E o meu marido, naquela época, ele era, digamos assim, orgulhoso, se tem uma parte boa, né, nessa palavra, mas ele era muito orgulhoso de proporcionar tudo o que ele nos proporcionava, de nós termos conforto. Eu trabalhava não por causa do dinheiro, trabalhava porque eu queria. Eu não pagava nenhuma conta em casa. Nós podíamos viajar, podíamos ter uma tranquilidade. Meu marido era orgulhoso de proporcionar isso, porque meu marido veio de uma família muito humilde. Ele foi o primeiro a fazer faculdade na família dele, fez pós-graduação com muito esforço, e ele era muito feliz de poder nos proporcionar conforto. Ele era feliz de falar, eu posso proporcionar isso para nossa família. Só que quando veio a rescisão do contrato, nós entendemos algo que talvez você não tenha entendido. Não é o nosso esforço que paga as nossas contas. Não é o seu trabalho que paga as suas contas. Quem paga nossas contas é Deus. Porque de nada adiantou a pós-graduação do meu marido, a empresa dele, ele querer trabalhar, quando Deus não permitiu que ele levantasse com saúde. Então, no final das contas, quem paga tudo que você tem é Deus. Porque o dia que Deus falar para você, não vai mais além daqui, acabou. Você pode continuar tendo inteligência, continuar tendo todo o conhecimento para desenvolver aquela habilidade. Se Deus não permitir, você não vai trabalhar. Então, no final das contas, quem paga as nossas contas é Deus. E talvez se nós entendêssemos isso, seria mais fácil de dizimar e de ofertar, porque tudo que nós temos vem dele, né? A gente só retribui para que a mensagem continue sendo pregada. Mas antes que nós nos desesperássemos de pensar como que a gente vai fazer, como que a gente vai dar conta de pagar as contas, Deus levantou amigos mais chegados que irmãos na igreja do Capão Redondo. E uma amiga me ligou e falou, Paty, as pessoas querem ajudar, mas a gente fica constrangido de constranger você, a gente não quer ficar dando um envelopinho com dinheiro para vocês nunca passaram por isso, nunca tiveram essa necessidade, então eu tenho o número da sua conta, eu vou juntar aqui os amigos e a gente vai depositar todo mês um dinheiro na sua conta durante um ano, no tempo do tratamento da rádio da quimioterapia. E assim aconteceu. Durante um ano, no começo do mês, o dinheiro caía na minha conta. E, gente, não era pouco dinheiro, não. Muitas vezes caía R$6.000 na minha conta. Teve uma pessoa que durante 12 meses depositou R$2.000 na minha conta. Eu não tenho amigos ricos. Definitivamente eu não tenho amigos ricos. Isso não acontecia porque os meus amigos eram ricos, porque as pessoas gostavam da gente, porque nós éramos líderes. Isso acontecia porque Deus sentava na minha mesa toda sexta-feira. Deus sabia exatamente as nossas contas. Deus sabia exatamente o que nós precisávamos. E meu marido começou a fazer rádio, quimioterapia, e ele passava muito mal durante as sessões. E muitas vezes eu faltava no trabalho para acompanhá-lo. E aí eu comecei a ficar incomodada com a situação, eu queria estar com ele sempre, e ele também queria que eu estivesse lá. Nós decidimos que nós mudaríamos a alimentação, depois ele fazer a última sessão de quimioterapia. Então eu decidi dar mais um passo de fé e sair do meu trabalho. Porque para poder acompanhá-lo, para poder aprender a cozinhar, porque eu não sabia cozinhar, né, de forma vegetariana estrita, eu ia ter que aprender aonde comprar, e seria mais um passo de fé, porque daí eu não teria mais nenhum salário fixo. Era pouco que eu ganhava, mas pagava algumas contas. Então nós decidimos dar mais um passo de fé. Então agora estamos eu e meu marido em casa e as crianças. E com mais tempo em casa, nós decidimos então que pelo menos uma refeição no dia nós íamos fazer à mesa, os 4. Então, nós aumentamos a quantidade de refeições que nós fazíamos ali com Deus à mesa. E muitas vezes nós sentávamos à mesa sem vontade de comer, sem fome. A gente sentava e chorava, mas a gente saía de lá abastecido. Deus foi cuidando de cada necessidade, cada necessidade. Nós mudamos a nossa alimentação, então às vezes eu pensava, Senhor, amanhã eu não tenho grãos, o que eu vou fazer?
Eu pensava, gente, eu nem orava. No dia seguinte, o porteiro interfonava e falava, Dona Patrícia, a compra do mercado chegou. Eu falei, Reginaldo, você interfonou no lugar errado, eu não fiz compra. Não, tá aqui, ó. Patrícia do Tiquinho, e só tem a senhora. E desce com um carrinho, que é muita compra. Gente, vocês não têm noção. As pessoas iam no mercado, lembravam de nós, na feira lembravam de nós, iam no sacolão, lembravam de nós, iam na zona cerealista e lembravam de nós. Gente, eu vou no sacolão, não lembro nem do que eu preciso para minha casa. Eu fico pensando no irmão, mas as pessoas eram incomodadas a lembrar de nós. E assim Deus foi cuidando de nós durante todo esse tempo. Muitas situações aconteceram, não tenho tempo de contar tudo isso para vocês, mas situações inusitadas. Eu colocava nas redes sociais, eu gosto muito de escrever, então eu colocava nas redes sociais o que estava acontecendo com a gente. E às vezes eu recebia lá uma mensagem de alguém que eu nunca tinha visto na vida. Olha, essa noite eu perdi o sono e eu não te conheço, eu não sei por que apareceu aqui sua postagem. E eu comecei a ler, e aí eu li mais uma, e eu fui lendo, e Deus me tocou no coração para eu dar um presente para você, um valor para você fazer uma feira. E eu ficava constrangida, né? Mas a pessoa pediu o número da minha conta, eu dava, porque eu precisava. E eu pensava, um dinheiro para feira, uns R$ 50 a pessoa vai dar, e já estava super agradecida. E quando eu ia conferir o depósito, tinha lá na minha conta R$ 500. A pessoa que eu nunca vi na vida leu uma postagem no Facebook e me deu R$ 500. Gente, eu nunca faria isso com uma pessoa que eu nunca vi na vida. Eu sou aquela pessoa super racional que fica pensando o que a pessoa vai fazer com esse dinheiro. Aliás, eu era, hoje não mais, mas eu era essa pessoa. E Deus ia tocando no coração das pessoas. Muitas coisas aconteceram. E aí o meu marido tentou de todas as formas um outro emprego e dar entrada em algum seguro por conta, né, que a INSS oferece, mas nada dava certo. E aí, no final da quimioterapia, faltando uma sessão para terminar a quimioterapia, o nosso convênio era a Unimed Paulistana, em São Paulo. E adivinha o que aconteceu? A Unimed Paulistana faliu, né? Porque desgraça pouca é bobagem, não é verdade? E eu falei, misericórdia, como que a gente vai fazer agora? E eu fui começando a falar com Deus. Eu falei, Senhor, mas toda a desgraça do mundo vai cair na minha casa? É doença, é desemprego, é falta de convênio. Como a gente vai fazer com uma doença pré-existente para o meu marido ter convênio? E às vezes eu desanimava, às vezes eu ficava pensando, Senhor amado, eu não aguento tudo isso, eu não aguento tudo isso. E aí ficamos sem convênio e o meu marido começou a ter que fazer o tratamento pela rede pública. E vocês sabem que não é fácil. E passamos um tempo, as coisas super estáveis, controlado, sem nenhum problema, até que ele começou a ter dormência nos dedos, dormência no lábio, dormência nas pernas. E nós sabíamos que tinha alguma coisa errada. Fomos procurar uma consulta na rede pública e fomos em vários hospitais, precisava fazer uma ressonância magnética e ele não conseguia. Aí a gente foi para a Santa Casa, ali da Santa Cecília, e o meu marido já havia trabalhado muitos anos no setor de ressonância magnética da Santa Cecília. Só que ele também havia se desligado há muitos anos, ele tinha um sócio, eles tinham uma empresa, trabalharam como funcionário da Santa Casa, depois prestadores de serviço nessa empresa, só que eles haviam se desentendido. E desde que eles se desligaram da empresa, eles nunca mais haviam se falado. E nós estávamos saindo da Santa Casa, já ficamos 4 horas na fila de madrugada, não fomos atendidos e não íamos ser atendidos. E aí, quando nós estávamos indo para o carro para ir embora, esse ex-sócio do meu marido aparece do nada e fala, oi, Adilson, você aqui, o que aconteceu? Como se nada tivesse acontecido, como se eles não tivessem brigado. E aí, meu marido contou, ele falou, não, vamos agora, eu vou te levar na ressonância, você vai fazer o exame agora, já vou chamar a equipe de neurocirurgia, a gente já vai resolver isso agora. E foi feito o exame, e infelizmente o tumor realmente havia voltado. Só que dessa vez havia voltado muito maior, muito mais agressivo, e os médicos já marcaram a cirurgia e nos avisaram que provavelmente haveriam sequelas. Provavelmente meu marido sairia da cirurgia sem falar, sem ler, sem escrever. E eu fiquei muito mal, e como se o chão tivesse aberto de novo, e eu comecei a orar, pedir para Deus que isso não acontecesse, mas nós sabíamos, né, que provavelmente aconteceria isso. E aí nós fomos fazer terapia. Quem não lê, quem não escreve. E nós fomos, né, todos ali para terapia. Na última terapia do meu esposo, antes dele fazer a cirurgia, eu fui buscá-lo. Nessa época eu já dirigia. Deus
tirou o meu medo de direção, eu tive que aprender a dirigir, porque meu marido precisava de mim, né? E a gente, às vezes, só funciona assim, né? Quando é a única alternativa que a gente tem, a gente fica forte, né? E aí eu fui buscar meu marido na terapia, e ele entrou no carro e eu perguntei, e aí, foi muito difícil falar de medo, de temor? Ele falou, não, até que não foi tão difícil, não. Você acredita que a psicóloga falou que eu podia ter pedido para Deus me curar? Eu falei, como assim? Você não tinha pedido para Deus te curar? Eu falei, não, peraí que eu vou estacionar o carro aqui que eu quero ouvir essa história direito, olhando para você. Ele falou, Paty, Deus não erra. Deus me fez para eternidade. Ele me conhece antes de eu nascer. A gente está no mundo de pecado. Eu não sou melhor do que ninguém. E coisa ruim acontece a pessoa boa. Eu não pedi para Deus me curar. Olha, gente, eu não sabia se eu socava a cara dele, se eu abraçava e beijava. Eu falei, você entendeu tudo errado. Ok, Deus não erra, Deus te fez para eternidade, a gente está no mundo de pecado, mas você precisa pedir. O rei Ezequias ficou sabendo que ia morrer, chorou e fez uma oração. Deus deu mais 15 anos para ele. Custava você ter pedido para Deus te curar, criatura. Então, se você não pediu por sua causa, peça por mim e pelas crianças, porque nós queremos que você seja curado. E foi com esta segurança que meu marido foi para a segunda cirurgia. Foi com essa tranquilidade de saber que Deus fez ele para a eternidade, que Deus não perde o controle de nada, de que nós estamos num mundo de pecado, portanto coisas ruins acontecem aos filhos de Deus, que ele foi para a segunda cirurgia. E realmente, como os médicos falaram, ele saiu sem falar, sem ler, sem escrever. Só que com um agravante maior, ele saiu com todo o lado direito paralisado. E quando eu percebi isso, eu fiquei muito mal, muito mal. E aí eu comecei a brigar com Deus. Eu falei, não acredito que você fez isso. Não cabe uma cadeira de rodas no meu apartamento. Não cabe uma cadeira de rodas no banheiro, no quarto, na minha cozinha. Eu não tenho dinheiro para reformar a casa. Como que eu vou fazer isso? Eu não acredito que você permitiu isso. E eu fiquei muito brava, muito brava. E ao invés de fazer como a rainha Esther, como eu contei de manhã para vocês, e jejuar e orar por 3 dias e entregar o problema nas mãos de Deus e esperar a solução, eu me revoltei. Eu comecei a pensar que Deus estava usando a doença do meu marido para me punir. Eu devia ter algum pecado acariciado e Deus estava usando isso como punição. Gente, eu já tinha quase 40 anos nessa época. E eu fui traída por um pensamento que eu tenho certeza que veio do inimigo, porque Deus não usa doença para punir. Deus não usa doença para punir ninguém. A doença não aconteceu por uma vontade de Deus. A doença aconteceu pelo pecado. Muitas vezes Deus usa a doença para nos moldar, para nós aprendermos. Mas não é o que Deus quer para nós. E eu briguei com Deus e eu falei, ok, então eu vou aprender, você quer que eu cresça, eu vou crescer, vou aprender. E decidi, então, que eu ia tentar alugar meu apartamento, alugar uma casa térrea e fazer o que precisava ser feito. Durante 2 meses eu fiquei batendo cabeça, tentando alugar meu apartamento, alugar uma casa térrea, eu não conseguia de jeito nenhum. Até que eu respirei e coloquei de novo nas mãos de Deus. Pedi perdão, devolvi para Deus e pedi para Deus cuidar de tudo. E Deus cuidou. E o meu apartamento foi reformado como se eu tivesse dinheiro para a reforma, eu não gastei 1 centavo. Veio dinheiro, doação de uma igreja de coreanos nos Estados Unidos. Eu não conheço nenhum coreano, quer dizer, agora eu conheço, mas na época eu não conhecia nenhum coreano nos Estados Unidos. E as pessoas recebiam dinheiro, assim, um dinheiro que elas não estavam esperando. E mandavam mensagem, Paty, eu recebi um dinheiro de uma rescisão que eu nem imaginava que eu fosse receber, então eu quero dar um presente. E aí o nosso apartamento foi sendo reformado. Pessoas que nós não tínhamos contato foram lá para pintar o meu apartamento. Olha, a gente ficou sabendo, a gente quer ajudar. E muitas coisas aconteceram. Uma delas é que eu precisava de um pedreiro para reformar o banheiro. E eu não conhecia nenhum pedreiro. Coloquei no Facebook lá, gente, alguém indica algum pedreiro? E vários telefones foram colocados ali. Eu achei que aleatoriamente estava escolhendo um, fiz ali um do Nitê, liguei para um pedreiro e ele foi lá em casa. Chegou lá, ele viu foto do meu marido. E ele falou, eu conheço o seu marido. Eu falei, ele é famosinho aqui na quebrada. Mas ele falou, não, eu conheci o seu marido na Santa Casa 2 meses atrás, a gente fez amizade lá. Eu falei, não. Falei, moço, acho que o senhor se enganou. Porque há 2 meses atrás, lá na Santa Casa, nem eu estava fazendo amizade com meu marido, que ele não estava falando, estava lendo, estava escrevendo. Como que você fez amizade com meu marido?
Ele falou, não, moça, é ele mesmo, meu pai ficou internado do lado do seu marido. E a gente fez tanta amizade que eu descobri que os nossos filhos frequentam o mesmo clube de desbravadores. Eu não sou adventista, mas a minha ex-mulher é. E os nossos filhos são do mesmo clube de desbravadores. Gente, na hora eu pensei, como que uma pessoa que não lê, que não fala, que não escreve, conversa com uma outra pessoa que não é adventista sobre desbravadores? Gente, não é uma palavra fácil. Não é uma palavra que de repente apareceu na televisão e alguém apontou e começaram a conversar. Desbravadores é uma luta para você chegar nessa palavra. Não é uma palavra que acontece por acaso. E eu pensei, se não foi Deus que colocou este homem com um pai doente do lado do meu marido, eu não sei mais o que é Deus. Naquela época que meu marido estava internado, ele já sabia que a gente ia precisar. Deus já sabia que a gente ia precisar de um pedreiro. E ele fez tudo direitinho para que esse moço pudesse nos atender. E ele foi, fez a reforma que precisava, e foi realmente uma bênção. Depois desses 2 meses, a gente precisou ir para a casa da minha cunhada, passar lá um tempo, porque meu esposo teve alta. Depois desses 2 meses, com o apartamento reformado, nós voltamos para casa. E as coisas começaram a melhorar. Meu marido começou a fazer sessão de fisioterapia, começou a fazer sessões de fono, voltou a falar os nossos nomes, falar algumas frases, e foi muito especial. Só que passado um tempo, meu marido começou a sentir muita dor de cabeça, muito sono, e eu achei que alguma coisa estava errada. Ele tinha feito um exame e eu fui ao médico para buscar esse exame. E quando eu cheguei lá, os médicos falaram, Patrícia, o tumor cresceu muito depois da cirurgia. Agora não tem nada o que possa ser feito. A gente vai medicar o seu marido para que ele não sofra até que ele morra. E eu precisava dar essa notícia para a família e eu precisava lidar com essa notícia. E a gente começou ali a cuidar do meu marido e eu orava muito para Deus, assim, pedia para Deus salvar, para Deus curar o meu marido. E o tempo foi passando e meu marido foi piorando, até que um dia nós estávamos no banheiro e geralmente ali quando a gente estava no banheiro eu ajudava, ele colocava o shampoo na mão dele e ele ia e colocava no cabelo. E nesse dia eu coloquei o shampoo, ele olhou pro shampoo, olhou para mim do tipo, eu não sei o que é isso, o que eu faço? E eu comecei a chorar e ali eu entendi que não haveria cura. E eu já estava no banheiro, eu costumo chorar no banheiro, eu comecei a chorar e eu falei, Senhor, ok, eu entendi que a cura não vai vir, mas então, Senhor, não permita que meu marido sofra antes de morrer. Eu não quero ver meu marido, eu tô cansada, eu tô desgastada. Leva o meu marido enquanto ele dorme. E eu fiz um acordo com Deus, eu falei, olha, hoje, quando nós nos deitarmos, eu vou entregar o meu marido nas suas mãos e só eu vou acordar. O Senhor vai levar ele enquanto ele dorme, sem nenhuma dor, sem nenhum sofrimento. E nós nos deitamos naquela noite, eu entreguei a vida do meu marido nas mãos de Deus, confiante de que só eu acordaria. Que eu dormi e a impressão é que minutos depois eu acordei, com o corpo todo dolorido de tão tensa que eu estava. E naquela tensão eu não conseguia, não tinha coragem de colocar a mão do lado para tocar no meu marido para saber se ele ainda estava quente ou se ele estava frio. Não tinha coragem de olhar para ele para saber se ele estava bem ou não. E eu fiquei um tempo ali conversando com Deus, esperando do fundo, e quando eu olho para o lado, aquele moço lindo me diz bom dia. Eu falei, ok, Senhor. Ok, o Senhor sabe de todas as coisas. E o tempo foi passando e meu marido foi piorando e eu fiz essa oração outra noite, por 10 noites eu fiz essa oração, pedindo que Deus levasse meu marido enquanto ele dormia. Mas por 10 dias, Deus recusou a responder a oração da maneira que eu queria. E na última sexta-feira do ano de 2017, nós havíamos convidado os amigos para ir em casa para fazer um culto especial de gratidão, íamos fazer a mesa bonita, porque apesar de todas as dificuldades, nós tínhamos muito a agradecer a Deus. Ele tinha cuidado de nós de maneira muito especial. Só que antes que os amigos chegassem em casa naquela sexta-feira, o meu marido começou a passar mal e nós saímos correndo para o hospital. E eu fui da minha casa no hospital brigando com Deus. Qual a parte do eu não quero ver meu marido sofrendo você não entendeu? Qual a parte do eu não quero ver meu marido morrer você não entendeu? Última sexta-feira do ano, o hospital público vai estar terrível. Por que o senhor fez isso conosco? E quando nós chegamos no hospital, foram feitos alguns exames e veio o diagnóstico. Seu marido teve um sangramento cerebral. Agora não tem o que fazer. Nós vamos entubá-lo. Você vai avisar todas as pessoas importantes para se despedirem. Quando a última pessoa importante chegar, nós vamos tirar os tubos e, em questão de minutos, ele vai morrer. Então, eu comecei a avisar os amigos, avisar a família, e as pessoas começaram a chegar.
durante a madrugada da sexta-feira, durante o sábado, durante o domingo, que era o último dia do ano. Naquele dia 31 de dezembro de 2017, as pessoas começaram a chegar para se despedir. E começaram a chegar 50 pessoas, 60 pessoas, 100 pessoas, 150, 200, 250. O hospital queria saber quem era o meu marido, porque nunca ninguém tinha recebido tanta visita. Quem que ele é? É líder comunitário? Ele é um político? Ele é um cantor de pagode? Um cantor de funk? Faz sucesso, muita gente gosta. Porque nunca a gente viu tanta gente vir visitar o mesmo paciente. Falha na conexão. Reconectando. Falha na conexão. Conectando. Falha na conexão. Tentando reconectar. Cileide, me espera. Cileide vai lá para trás, aí tem uma mulher correndo, feito um dois, mas a Cileide não sabe, não faz ideia de quem é aquela mulher. A Cileide para, olha para trás, e a mulher fala, mulher, deixa eu te dar um abraço, que eu tô aqui por tua causa. Lá na pandemia de 2020, você foi levar uma cesta básica lá na minha casa, e dentro você colocou um livro da esperança. E aí conheci um Jesus que eu não conhecia. E desde então eu conheci esse Jesus, eu tô aqui por sua causa. Ou então alguém vai falar assim, Aldemara, mulher, vem aqui para te dar um abraço, porque você orou por mim durante 2 meses, todas as madrugadas, numa programação da sua igreja que eu nem sei o que é, mas você orou por mim e deu resultado. Olha eu aqui, tô aqui por sua causa. Eu tenho certeza que muitos de nós só vamos saber no céu como nós somos especiais. A gente não vai ter oportunidade de saber aqui como a gente foi especial. Só que Deus concedeu para o meu marido a oportunidade de saber como ele era especial. Porque cada pessoa que ia se despedir do meu marido agradecia uma coisa diferente. Muito obrigado por ter levado o meu filho para trabalhar na equipe de jovens. Muito obrigado por ter ido lá na biqueira buscar o meu filho que estava usando drogas. Muito obrigado por ter feito uma programação para casais e eu e minha mulher nos reconciliamos. Muitas histórias que eu nem lembrava que haviam acontecido com meu marido, as pessoas começaram a lembrar. E eu vi como Deus foi especial com meu marido, dando essa oportunidade ainda em vida. Ele sabia que era da família, os filhos foram tirados, e a gente esperou os minutos passarem. Mas nada aconteceu. Um dia, e nada do meu esposo morrer. 2 dias, 3 dias, 4 dias, eles nem melhorava, nem piorava. 5 dias, 6 dias, 8 dias, 10 dias e nada. Eu não sei quem me viu na igreja, aqui não dá para vocês verem, né, porque só estou vendo meu rosto, mas pensem em mim 10 quilos mais magra. Essa era eu naquela época, 10 quilos mais magra. Eu era pele e osso. E eu falei para Deus, eu estou muito cansada, eu não aguento mais. Eu tinha vontade de gravar a história, e quando alguém ia no hospital, eu tocar o play para a pessoa ouvir, porque eu passava o dia inteiro contando a mesma história, como
noite para dormir e eu não conseguia dormir de tão cansada que eu estava. A minha cabeça não parava. E no dia 10 de janeiro, eu achei que ia ter uma crise de labirintite. Já havia acontecido isso, eu fiquei 15 dias de cama. E eu falei, eu preciso desacelerar, senão vai ser mais uma pessoa para os outros cuidarem. Então eu decidi que eu não ia para o hospital. No dia seguinte, pedi para o meu cunhado ficar com meu esposo durante o dia, e à noite eu iria para lá. Durante o dia, aliás, naquela noite, eu fiquei imaginando como seria quando eu recebesse a notícia que meu marido havia falecido, porque eu já não acreditava mais na cura. E eu fiquei pensando, eu vou brigar com Deus, porque foi Deus que me deu meu marido. Eu não queria casar e ele tá tirando isso de mim. Eu vou brigar com Deus porque ele levou minha mãe, levou meu pai, levou meu marido. Quem é o próximo que ele vai levar? Eu tenho certeza que eu vou ter depressão, que eu vou ficar de cama. Aí, médico, aliás, o advogado, vou pedir para cuidar disso, tal pessoa vou pedir para cuidar das crianças, porque eu estava me preparando para ficar na cama com depressão até morrer, até Deus ter misericórdia e me levar. E naquele dia uma amiga minha ligou e falou, Paty, não fica assim não, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E pela primeira vez eu fiquei muito brava com aquele verso, e eu falei, não acredito mais nisso. Me fala uma coisa boa que tem em tudo que eu estou vivendo agora e eu volto a acreditar nisso. Você já olhou pra sogra? Eu não tenho coragem de olhar para minha sogra. Eu olho para minha sogra e eu vejo sofrimento. Eu vejo o coração dela sangrando. Você já olhou para os meus filhos? Você já olhou para mim, 10 quilos mais magra? O que tem de bom nessa situação? Não tem nada de bom nessa situação. E eu fui dormir meio brava com Deus. Minha amiga falou que ia estar orando por mim. Eu desliguei o telefone. No dia seguinte, eu passei o dia inteiro com as crianças. Foi um dia bem agradável. E naquele dia à noite, 10 horas da noite, o telefone tocou. Paty, o Tiquinho descansou no Senhor. E para minha surpresa, eu não fiquei com raiva de Deus. O primeiro pensamento que me veio à mente foi: você nem queria casar mesmo. Eu permiti que você vivesse tudo isso. E eu comecei a lembrar de tantas coisas que eu vivi na minha vida e o meu coração se inundou de gratidão. E eu comecei a lembrar de tantas mulheres que vão se apaixonar perdidamente por algum homem, mas não vão poder se casar com eles. E eu casei com um homem porque eu era apaixonada. O único homem que eu quis, eu casei com ele. Eu lembrei de outras tantas mulheres que vão se casar com um homem porque elas são apaixonadas, mas elas vão sofrer na mão deles, emocionalmente e fisicamente. Algumas delas vão apanhar e outras vão até morrer na mão desses homens porque elas são apaixonadas. E eu sempre fui tratada com respeito, como uma princesa. Eu lembrei de outras tantas mulheres que vão passar uma vida inteira querendo ter filhos e não vão poder engravidar. Eu nunca quis ter filhos, mas Deus me presenteou com 2 filhos. Muitas mulheres vão querer ter filhos, mas vão ter filhos especiais e vão passar uma vida de muito mais luta para poder educar seus filhos. E eu tive 2 filhos saudáveis. E eu fiquei pensando em como Deus foi bondoso e misericordioso, porque Ele me deu nada do que eu queria, mas tudo do que eu precisava. Se não fosse o meu marido e os meus filhos, provavelmente eu teria feito muito sucesso como dançarina de lambada, né, como eu contei de manhã, mas provavelmente essa fama já teria passado e provavelmente eu estaria perdida. Mas depois que meu esposo faleceu, eu fiquei pensando que a depressão viria, que eu ficaria na cama, porque Deus levou a pessoa que eu mais amava nessa vida, eu não tinha força para nada. Tudo eu fazia com meu marido, ele fazia tudo. E os dias foram se passando, e um mês depois do meu esposo falecer, eu recebi um convite para fazer essa palestra, aqui na Zona Leste, numa escola para pais de crianças e adolescentes. Eu pensei em recusar, eu estava magra, eu estava cansada, eu só chorava, e eu falei, eu acho que eu não vou. Mas algo falou, vai distrair um pouco, vai passar um sábado diferente, eu fui. E um mês depois que eu fiz essa palestra, em março, foi em fevereiro que eu fiz a palestra, em março a minha agenda do ano inteiro estava lotada. Naquele ano de 2018 eu fiz essa palestra mais de 85 vezes. Muitas vezes sexta-feira eu estava numa cidade, sábado eu estava em outra, domingo eu estava em outra cidade, às vezes fazia 2 cidades no sábado, 2 cidades no domingo. E naquele ano de 2018, Deus permitiu que eu não precisasse ficar na minha mesa
chorando porque lá tem uma cadeira vazia. Deus permitiu que cada sábado eu estivesse numa mesa diferente, conhecendo irmãos e podendo usar minha dor para transformar outras famílias. No ano de 2019, eu fui para a divisão sul-americana, onde o projeto A Experiência do Sábado foi baseado na minha história. E aí eu comecei a ir para fora, para ir para vários lugares. E aqui no Brasil, Nordeste, várias associações, várias cidades. Fui convidada para ir para os Estados Unidos, fui para Orlando, falei em igrejas brasileiras adventistas, igrejas de outras denominações também, falei em Orlando. Fui para o Texas para falar uma comunidade hispana. Em 2020 eu recebi de novo o convite para ir para os Estados Unidos fazer uma palestra, fazer uma semana de oração na Igreja Brasileira de Miami. Fui para Connecticut, falei em 2 cidades lá. Se não fosse a pandemia, eu teria ido para Londres, para Portugal, e a história está se espalhando. Fui 2 vezes no programa da Darleide, fiz alguns outros programas da TV Novo Tempo, e eu tenho certeza que a minha história tem ido longe, não é porque é uma história de fé, não é porque é uma história incrível, não é porque eu sou uma mulher forte, uma mulher de fé. A minha história tem se espalhado porque Deus quer se sentar à mesa da sua casa. Eu sou só mais uma, como tantas outras. Eu tenho certeza que vocês também têm histórias aqui inspiradoras. Mas Deus resolveu me escolher e eu decidi aceitar, mesmo achando que eu não tinha força para isso, mesmo achando que eu não era capacitada. E o meu desejo não é que você fique impressionado com a minha história. O meu desejo é que você fique impressionado com a capacidade de Deus te levantar em meio à dor. Deus não usa sofrimento para nos punir, mas Ele usa a nossa fraqueza para nos fazer forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, se você está passando por alguma dificuldade, obrigada, Fê. Só um minutinho, gente, para eu beber uma água. Portanto, se você está passando por alguma dificuldade, em que muitas vezes você não tem força nem para levantar da cama de manhã, saiba que Deus pode te usar. Saiba que Deus vai te usar. Você só precisa não desistir. Você só precisa continuar seguindo em frente. Muitas vezes eu desanimo também. Muitas vezes eu já tive vontade de parar. Muitas vezes eu pensei, não aguento mais contar essa história. 3 anos contando essa história, acho que já deu. Acho que Deus vai levantar uma outra pessoa para falar sobre isso. E aí, quando eu penso isso, vem alguém e me manda uma mensagem. A sua história transformou o meu lar. A sua história fez meus filhos voltarem para a mesa. A minha história a sua história fez o meu marido aceitar o sábado. E hoje ele se batizou. Eu recebo relatos disso toda semana. E isso não é só para o meu ego. Isso é para você ter certeza que se Deus preparou bênção na minha vida, Ele pode preparar na sua. Não desanime. Não deixe de receber o sábado de forma especial. Não deixe de preparar uma mesa especial por conta das adversidades. Hoje, muitas vezes, eu preparo a mesa só para mim. Minha filha agora está namorando, às vezes ela está na casa do namorado, passa sexta-feira lá, o sábado lá. O meu filho está nos Estados Unidos, graças a Deus ele chega terça-feira formado, terminou o high school lá, mas muitas vezes era só eu. E eu ainda assim fazia questão de receber a mesa, o sábado à mesa, porque eu sei que não sou só eu, somos eu e Deus. E esse momento é muito especial. Que você comece essa nova semana com a certeza de que Jesus está à porta batendo. E se você abrir, ele vai entrar e sentar e vocês vão fazer uma refeição. Mas para isso, como está escrito lá em Apocalipse 3:20, você tem que estar com a mesa presa, pronta. Da Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e nós faremos uma refeição como amigos. Ele não fala que ele vai sentar no sofá e esperar você terminar o almoço, você começar o almoço. Ele não diz que ele vai esperar você preparar a mesa. Ali ele parte da premissa que a sua mesa já está pronta, que a refeição já está preparada. Ele vai entrar e é da porta para a mesa da sua casa. Não deixe de estar preparada. Não deixe de colocar a sua família no altar. Faça da mesa do seu lar mais do que um móvel.
para vocês sentarem e comerem. Faça da mesa da sua casa um altar. Eu tenho certeza que a pandemia trouxe muitos ensinamentos para nós. E muitas oportunidades também. Muitas vezes a gente não conseguia fazer durante a semana a refeição junto. Porque durante o dia, cada um num lugar, almoçando. Café da manhã também não, porque cada um acordava mais cedo que o outro para sair, jantar todo mundo cansado. Mas a pandemia trouxe isso de você ter mais oportunidades. Não desperdice essas oportunidades. Não desperdice. E se você está sofrendo, se você está passando por alguma dificuldade sem ânimo para preparar a mesa, lembre-se que enquanto nós estamos aqui sofrendo nesse mundo desgastado, Deus está preparando uma mesa lá no céu para todos nós sentarmos juntos. Outro dia eu estava pensando como que vai ser isso, gente. Eu nunca falei isso em palestra, isso é uma coisa exclusiva que eu estou abrindo meu coração para vocês. Como que será que vai ser esse negócio? Será que ele vai pedir para as meseiras, para todas as mulheres da igreja adventista que preparavam mesa, ou de outras denominações, gente, vamos lá me ajudar a preparar a mesa? Vamos lá, tipo, cada uma vai poder escolher a flor que quiser, cada uma vai poder fazer seu porta-guardanapo com a folha que quiser, ou então ele vai falar assim, não, a primeira vez eu vou fazer para vocês, mas depois, cada sexta-feira, uma de vocês vai ser responsável. Eu fiquei aqui pensando, como que será isso? Como que será, sabe? Será que a gente vai sentar uma vez por mês? Será que a gente vai sentar toda sexta-feira junto? Gente, meu coração foi se enchendo de alegria e de felicidade de saber que Deus pensa em nós e está preparando tudo para que nós possamos desfrutar do melhor, o que a gente nem imaginou. Se você abre o seu Facebook de sexta-feira, o seu Instagram de sexta-feira e vê um monte de mesa linda e você fala, ai, nunca vou ter uma igual, não desanima, porque lá no céu você vai ter uma linda e maravilhosa, sem gastar um centavo. Não desanime, não desanime. Dê o seu melhor. Se você acha que você não tem condições, conversa com Deus, fala, Senhor, eu quero, mas eu não consigo. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho ânimo, eu não tenho criatividade. Derrame o seu coração para Deus. Eu tenho certeza que Ele vai te levantar para fazer diferença no seu lar. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam ter uma semana com a minha história na cabeça. E eu nem ligo se vocês esquecerem de mim, viu, gente? Eu faço terapia, eu sei lidar muito bem com isso, das pessoas esquecerem de mim. Mas eu não quero que vocês se esqueçam de que Deus está à porta, Jesus está à porta, esperando para entrar e fazer uma refeição com você. Amém. Não desperdice essa oportunidade. Que Deus abençoe vocês, viu? Que vocês tenham uma semana e uma vida feliz, com muitas oportunidades de sentar à mesa com Deus. Eu não sei se a Fê vai querer falar alguma coisa, se eu encerro com uma oração. Será que a Fê está aqui? Acho que não, né, gente? Então, acho que eu vou fazer uma oração. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos para nós orarmos, tá bom? Querido Deus... Desculpa, a gente estava assistindo na televisão. Alguém falou? Fê, pode falar, Fê. Não, eu só quero te agradecer. Abaixa aqui que a gente está te vendo aqui na TV da sala. A gente quer te agradecer, na verdade, né? Vindo você falar e pensando, meu Deus, que força, né? Porque contar várias vezes, né? Esse momento da sua vida que é tão bonito, mas ao mesmo tempo tão doloroso, é Deus mesmo que te capacita, que te dá força. Quero te agradecer por ter aceitado o convite, por ter passado esses momentos com a gente. Tenho certeza que todas nós aprendemos muito com você. E Amém. Que a partir de agora nós estamos incomodadas, né? Como você falou. Deus te abençoe, Sim. Viu? Abençoe sua família. Amém, obrigada, Fê. Continue te dando forças e levando a sua mensagem para tantas outras pessoas, tantas mulheres, famílias, e pode ter certeza que a gente não vai esquecer de você, não. Amém. Obrigada, viu, Fê? Obrigada. Vamos orar? Pode orar, tá bom? Querido Deus, somos gratos a Ti, porque mais um sábado tivemos a oportunidade de, apesar de distantes, estarmos conectados contigo, Senhor. Muito obrigada, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre e ainda nos dá a oportunidade de aprendermos sobre Ti. Que o Senhor possa nos ajudar durante essa semana para que nós possamos nos preparar para receber o sábado de maneira especial. Que o sábado no nosso lar seja o melhor dia da semana. Que o sábado realmente seja um memorial da criação. Que a cada sábado nosso coração esteja em alegria, em festa, para comemorarmos tudo que o Senhor fez, tem feito e fará por nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados, que o Senhor possa nos usar como bênção na nossa família.
Não permita, Senhor, que o nosso ânimo, que o nosso estado de espírito, que os nossos defeitos de caráter impeçam de sentarmos à mesa com a nossa família e desfrutarmos momentos especiais em que o Senhor toca no coração de cada um deles. Nos usa, Senhor. Fica conosco, dá-nos uma semana na tua presença. É que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Eu queria fazer uma pergunta para a pregadora, pode? Tchau, meninas e meninos. Tem uma pergunta. Uma boa semana para vocês. Patrícia, eu Tem tenho uma pergunta. Ah, tem pergunta? Pode fazer. Você já participou alguma vez de um congresso infantil? Só que tá alguma coisa baixinho, na eu associação? não tô ouvindo. Eu tenho uma dúvida se eu já te vi participando alguma vez em um congresso infantil na associação, na Vila Matilde. Desculpa, você perguntou se eu já estive num congresso? Isso. Já. Ah, Olha, eu já fui para tanto lugar que eu nem lembro mais. Eu acho que foi o Mas eu já Congresso tive de Pais da Pele. eu acho que sim, né, Fê? Sim, Tô me lembrando. foi o primeiro que eu fiz, depois que o meu esposo faleceu. Exatamente. Por isso que eu tô me Patrícia. lembrando do seu testemunho. Inclusive, Mas na época eu tava com o cabelo bem curtinho. nesse congresso, acho que eu e a Fernanda estávamos também, que você mostrou até fotos dessa experiência em outros estados do Brasil, e aquela cidadezinha simples, as irmãs colocando uma florzinha que pegava no quintal. Sim. Algumas que nem mesa tinha, fazia uma mesa de caixa de caixote, mas era De o feira. melhor que elas tinham para o sábado. Nossa, foi muito lindo, muito emocionante. Exatamente. Ah, aliás, eu acabei nem falando sobre isso, mas eu tenho uma rede social no Instagram chamado Curadoria da Mesa. Lá eu ensino as pessoas a fazerem a mesa com coisas bem simples. Então, tem vídeo lá, tem postagem, quem quiser procurar lá, chama Curadoria da Mesa no Instagram. Então, dá para vocês me mandarem mensagem também, dúvidas que vocês tiverem também, fique à vontade para mandar por lá. E realmente, isso que a Cileide falou, tem acontecido, as pessoas não têm esperado ter jogos de louça lindos e maravilhosos, guardanapos, as pessoas fazem com o melhor que tem. Esse que ela falou do caixote é a mesa que eu mais gosto. Na verdade, eram estudantes aqui do NASP São Paulo, eram meninas que moravam na mesma casa, que não tinham mesa, não tinham nada. Na verdade, elas tinham cama, fogão e geladeira. E elas ouviram a minha palestra, quiseram colocar em prática, ficaram pensando em como elas fariam. Na quarta-feira, elas foram na feira, pediram caixotes e fizeram a coisa mais linda. Então, assim, eu tenho certeza, gente, que essa mesa foi como uma oferta da viúva pobre. Ela não tinha nada para dar para Deus. Ela deu ali as moedinhas que ela tinha. E essa mesa que essas meninas fizeram foi da mesma forma. E é isso que Deus espera de nós. Não o chique, o glamuroso. Ele espera o melhor. Eu tenho certeza que aí na sua casa tem o melhor. E é isso que Deus espera de você. Amém. Mais alguém tem alguma pergunta ou quer falar mais alguma coisa? Acho que não, né? Acho que todo mundo entendeu. Se quiser falar comigo, então lá na rede social, ou então fala com a Fê, que a Fê tem o meu contato, tá bom, queridos? Beijo, boa semana e fiquem com Deus. Obrigada, Patrícia. Deus te abençoe Boa muito, semana, viu? Deus te abençoe. Amém. Boa semana. Tchau, tchau. Foi muito lindo. Feliz Muito semana. linda a experiência. Né? E obrigada aos meninos que participaram também, né? Amei. Cadê o Elias? Está aí? Sim, nós que devemos agradecer muito também. Temos muito a aprender. Elias, você está intimado em fazer uma mesa de sábado e postar foto, tá? Para a gente ver. Quem, eu? Pô, nem avisaram que era para trazer lencinho para enxugar os olhos? Você chorou também, Nossa! Lucas? Meu pai do céu. Não tem como, não tem como. André, você que é da arquitetura. Olha que lindo. Quem vai fazer a mesa? Elias, Eu? você não viu toda a palestra? Você vai fazer uma mesa especial para você no sábado, diferente. Oi, gente. Manda foto pra gente ver, Elias. Olha, Pra quero mim, foto da mesa de vocês na sexta-feira à noite, hein? A minha eu tenho o hábito de fazer no sábado. Eu gosto de fazer
no sábado no almoço, mas é válido, né? Pode mandar foto no sábado que eu aceito ainda mesmo. Mas a gente está postando no grupo das mulheres do Carvalho, viu, dona Graça? Eu não vi. Ô, irmã. Ficaram lindas. Filei de feito com Genias aniversário. Já vamos fazendo o Dia dos Namorados, né? Semana que vem. Vocês não têm ideia. O seguinte, tem um probleminha. Eu tenho duas mesas. Uma está em cima da outra e as duas estão cheias de ferramentas. Não sei Você tem a semana inteira para arrumar. Escolhe uma mesa durante a semana e arruma, tá? Você tem a semana inteira. Não sei. Não sei se vai dar certo isso. Para Deus nada é impossível, né? Então tá. Gente, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, Boa gente. semana. Eu quero falar com você depois. Tchau.